a sua vida? Você trouxe o livro sagrado? Abra ele, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o de número 15. É o nosso pontapé inicial. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o de número 15. Abra lá, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o de número 15. Vamos lá? 1 Pedro 1, versículo 15, está escrito assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou. Então, presta atenção. Deus está dizendo, vocês estão aqui, não é por mim. Todos vocês estão aqui por Deus. E Deus está dizendo, eu sou santo. Alguém concorda comigo que Deus é forte? Deus é poderoso? Deus é grande? Mas Ele não quer que eu e você sejamos fortes, poderosos e grandes. Forte, grande e poderoso é só o Senhor. O que Ele quer de nós é que sejamos santos. A palavra santo significa separado. Preste bem atenção, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou. Então Deus nos chamou, como Ele é um Deus diferente. O nosso Deus não é como o Deus de outras religiões. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que opera e nada e nem ninguém pode impedir. Então Ele está dizendo, olha, assim como eu sou santo, você precisa ser santo, ó. Mas como eu sou santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos. Como é que é essa santificação? Ó, em toda a vossa maneira de viver. Então, ser santo, né? Andar com aquela auréola, né? Não, é a maneira, é o convívio. A forma que nós vivemos, nós temos que fazer escolhas. Não, isso aqui agrada a Deus, eu vou. Isso aqui desagrada, eu saio fora. Não, isso aqui Deus aprova, eu estou dentro. Não, isso aí Deus não aprova, eu estou fora. É a nossa maneira de viver. Continua. Baruque. Vai. Portanto, está escrito, olha lá, sede, porque eu sou. Então, viu, assim como Deus é diferente, Ele quer que nós também, que somos chamados por Ele, sejamos diferentes. Continua, campeão. Olha só. E se invocais por Pai, quer dizer, para que Ele seja o nosso Pai, para que nós venhamos invocar, trazer o Pai para perto, aquele que, sem acepção de pessoa. Então Deus não tem acepção. Se é pequeno, se é grande, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é japonês, se é brasileiro. Deus não faz acepção de pessoa. Mas presta atenção, ó, Ele julga. Olha só. E olha como é que Ele julga. Segundo a obra, leia. Por isso Ele está dizendo, eu não julgo pela pessoa, eu julgo pelas atitudes. Deus não importa se você é preto, branco, se é louro, se é moreno, para Deus não importa. O que Deus quer são as nossas obras, as nossas atitudes. Se nós chamamos Ele como Pai, temos que ser referência aqui na terra, como Ele é lá no céu. Assim como Ele é um Deus diferente, assim como Ele não se iguala aos outros deuses, Deus também quer de nós essa diferença. Deus quer de nós essa atitude de filhos dele. Continua. Ainda andai, né, em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós temos uma peregrinação aqui na terra. E esse período, esse tempo que nós andamos aqui, nós temos que andar em temor. O que é andar em temor? Andar de uma forma separada, andar de uma forma temendo e obedecendo a palavra. Vocês vão ver agora resultados de pessoas que resolveram viver assim. Pessoas que na sua maneira de viver, elas tinham tudo para fazer o que era errado, mas elas honraram a Deus. Elas honraram a Deus e resolveram viver de uma forma diferenciada e Deus se manifestou de uma forma diferente na vida delas. Vamos lá? Coloca na tela aí, Baruque, Daniel 1, versículo 1. Vamos lá? Daniel 1, 1. Bota na tela. Vai lá, meu amigo. Olha como é que está escrito, ó. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, continua, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar? Tomou, né? Estado de sítio, a força armada tem que vir
que o negócio está ruim, traficante, bandidagem dominando. Então sitiou, né? O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dominou Judá. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, Nabucodonosor, a Aspenaz. Quem era Aspenaz? Chefe dos seus eunucos. Vai. Que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Continua. Jovens em quem não houvessem defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria. Pula agora para o versículo 6. Vai para o 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, presta atenção, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem eram esses? Isso aí, campeão, na mosca, né? Esses eram os nomes deles, nomes reais deles. Só que ali, na Babilônia, eles tiveram esse nome aí. Então, o nome verdadeiro deles é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome de Daniel também foi trocado. O nome de Daniel trocou-se para Beltesazar, tá? Beltesazar era o nome de Daniel. Aí vinha, né, Ananias, que era o Sadraque, Misael, que era o Mesaque, e o Azarias, que era o Abednego. Foram eles levados para a Babilônia. Versículo de número 8. Agora começou. Agora vai esquentar. E Daniel assentou-se no seu coração. Leia. Muito bem, com a porção do manjar do rei. Vai. Nem com o vinho que nele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então veja, Daniel não escolheu ir para a Babilônia, que fique bem claro. Ele foi levado para a Babilônia. Só que não foi ele somente. Foi ele, Ananias, Misael e o Azarias, né? Que é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, presta atenção. Uma vez na Babilônia, ele fez o que nós aprendemos aqui. Ele se santificou. Na maneira dele de viver, ele não se rendeu aos caprichos da Babilônia. Ele colocou no coração dele, eu não vou me contaminar, eu não vou me envolver com isso que eles estão envolvendo aí. Você vê que até as comidas deles eram diferentes. Há um nutricionista que ensina, e é verdade, nós somos aquilo que a gente come. Entendeu? Então, tudo que nós somos é aquilo que a gente se alimenta. Mas não olhe o alimento somente, pessoal, a comida. Olha também o que você vê, o que você ouve, com quem você anda, onde você se relaciona. Então, o Daniel colocou no coração, eu não vou me contaminar. Coloca o início do 8. O início do 8. E Daniel, olha lá, assentou-se no seu coração, não se contaminar, não se contaminou. Presta atenção, embora estivesse na Babilônia, a Babilônia não estava nele. Sim ou não, pessoal? Tá? Ele estava na Babilônia, mas botou no coração, eu não vou viver nessa parada errada. Olha o resultado que ele teve, 20. Bota aí, versículo 20. Olha lá. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, agora, o achou 10 vezes mais doutos. Passou, o que é doutos? De doutores, 10 vezes mais sábio do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu. Se separa, Deus vai te dar sabedoria. Seja uma pessoa separada, na escola, no trabalho, na vizinhança. Não se contamine com a Babilônia, não se envolva em parada errada, e Deus vai enviar sabedoria do alto para a sua vida. Seja uma pessoa que vive se envolvendo com coisa errada, a sua sabedoria será limitada. Então Deus está ensinando para mim e para ti. Seja uma pessoa separada, igual Daniel. Ele estava na Babilônia, tinha tudo para se envolver com parada errada, mas não se envolveu. Pelo contrário, se separou e Deus enviou a sabedoria para ele. Aí pastor, então quer saber da coisa? Então eu vou para a igreja, né? Então eu vou para a igreja, porque na igreja tem tudo de bom. Ou não tem? Hein, pessoal? Me ajuda aí? Tem ou não tem tudo de bom? Na igreja não tem amor? Hein, pessoal? Na igreja tem bênção? Tem vitória? Tem paz? Então eu vou para a igreja. Vou para a igreja que o negócio vai na igreja. Então vamos lá. Ô Baruque, 1 Samuel,
capítulo 1, versículo 24. Anota aí, dona Maria. 1 Samuel 1, versículo 24, nos conta a história de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, não podia ter filhos. E ela tinha lá a Penina, que era a mulher do marido dela, que tinha filhos, e ficava passando na cara dela. Até que ela buscou a Deus e tal, e teve um filho. Mas eu não quero falar da história de Ana. O que eu quero trazer para vocês é um pouco da história desse menino, Samuel. E quando o menino nasce, quando Ana dá à luz um filho, olha o que ela faz, ó. Versículo 24. E havendo o desmamado, quer dizer, ele se tornou mais independente, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho. O levou para onde? E o trouxe para onde? Para a casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito... criança sentido de ser puro, né? Ele não se envolvia, não tinha aquela malícia, não tinha aquela maldade. Então, como nós falamos aqui, né? Na casa do Senhor tem bênção, tem paz, tem vitória, tem muita coisa boa. Só que, infelizmente, estamos no mundo e na casa de Deus, infelizmente, nem toda a casa de Deus tem tudo isso, ó. Também tem coisa errada. Também, pastor? Também. Olha o que ele vai dizer agora, ó. Capítulo 2, versículo 17. Bota aí na tela. Capítulo 2, versículo 17. Vai. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Vai, meu querido. Portanto, os homens desprezavam a oferta do... Sabe quem eram esses? Eram os filhos de Eli. Os filhos do profeta, os filhos do pastor. Sabe o que eles faziam? Se envolvia com as mulheres na porta da igreja. Ficava tendo intimidade, namorico. Quando as pessoas davam oferta, sabe o que eles faziam? Roubavam. Pegavam o dinheiro que as pessoas davam para oferta lá. Na verdade, naquela época não era dinheiro, né? Era gado, animais, né? Eles pegavam para ele. Metia lá o garfo e pegava para ele. Então você vê, os filhos do sacerdote, os filhos dos profetas, pecavam. Aqueles que eram para dar um bom exemplo, presta atenção, davam um mau exemplo. Então veja, a mãe de Samuel com certeza não sabia disso. Senão ela ficava pensativa em levar o filho para a igreja ou não. Mas ela vai lá e coloca o filho na igreja, como vocês acabaram de dizer. Na igreja tem o quê? Bênção, paz, vitória, amor. Mas naquela igreja tinha tudo isso. Mas também tinha os maus exemplos. Tinha lá os filhos do Eli, que eram Ofni e Finéias. Eram filhos do pastor, mas não honravam a Deus. Se desviavam, faziam atrocidades. O que eu quero chamar a sua atenção é agora. Mesmo no meio de maus exemplos, olha o versículo 26 na tela. Bota o 26. E o jovem Samuel, leia, ia crescendo e fazia-se agradável. Vai! Assim para com o Senhor, como também para com... Ouviu? Samuel, mesmo vendo mau exemplo dos filhos do Eli, não se contaminou. Meu amigo, mau exemplo, bom exemplo, você vai ver na igreja até lá fora. O que você tem que fazer é colocar um coração na mão de Deus. Não se envolver com parada errada. Você vê, Daniel estava na Babilônia, lugar de só coisa errada. Ele falou, não vou me contaminar. E lá ele não se contaminou. Ali... O nosso amigo Samuel, na igreja, aonde aparentemente era só coisa boa, só bom exemplo. E ele também ali não se contaminou. Embora os filhos do pastor, os filhos do sacerdote davam mau exemplo. Ele não se contaminou. Esse é o nosso dever de hoje. Ou seja, para Daniel, Deus deu sabedoria. Para Samuel, Deus deu crescimento. Você quer receber o crescimento de Deus? Você quer receber a sabedoria de Deus? Sim ou não? Então, aprenda a não se envolver em coisa errada, aprenda a viver uma vida separada. Como nós lemos lá no início, se você chama a Deus de Pai, se você tem a Deus como Senhor da sua vida, seja separado na escola, seja separado no trabalho, no meio da vizinhança. Não é que você agora vai ser aquele ET, né, que não fala com nada, com ninguém, não é isso. Mas no seu relacionamento, você sempre vai fazer uma escolha voltada para respeitar Deus. Sempre escolher as coisas em respeito a Deus. É igual agora. Estamos no mês de dezembro. Daqui a pouco começa aí negócio de Papai Noel. Irmão, você tem que vir para a igreja. Não, pastor, tem que trabalhar, tem que cuidar. E o seu compromisso com Deus? Recebeu, meu Deus, está aqui o meu dízimo, a minha oferta. E isso é não se envolver com o mundo.
Isso é não se envolver com as coisas lá fora. Isso é ser santo. Isso é ser separado. Isso é ter de Deus sabedoria, crescimento e graça. Entendeu? Daniel teve o crescimento, a graça, a sabedoria, porque não se contaminou na Babilônia. O nosso amigo Samuel teve o crescimento e a graça, porque dentro da igreja, embora fosse um lugar, entre aspas, muito bom, ali tinha mau exemplo. Então, o que nós aprendemos? Em todo lugar vai ter o bom e o mau exemplo. Cabe a nós termos um coração que se separa. Cabe a nós fazermos as escolhas de acordo com a palavra. Para terminar, Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá? Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Agora é muito forte, hein? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Muito bem, vamos lá. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada... Agora, o anjo foi enviado a quem? Lê? Vai, meu filho, 27. Como é que é? Olha lá, pessoal. A uma virgem. Você viu? Ó, vou ler de novo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Presta atenção. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as... E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha só, e eis que, leia, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. O anjo foi enviado? Foi enviado ou não foi? Mas não foi para qualquer um. Foi enviado para uma mulher que se separava. Então hoje que eu estou pregando para você é isso. Se separa. Deus envia sabedoria. Deus envia crescimento. Deus envia graça. Deus envia anjo. Entendeu? Ai, Deus me abençoa. Você vive uma vida pela igreja, pela fora. Tem mês que você dizima, tem mês que não dizima. Tem época que está firme, tem época que não está firme. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai agir na sua vida? Deus está vendo tudo. Deus olhou para Daniel, coração não contaminado. Vai. Recebe sabedoria. Deus olhou do céu e viu Samuel. Mesmo com os maus exemplos, não se contaminou. Cresce, recebe a minha graça. Deus olhou do céu e viu Maria. Quantas Marias tinham naquela época? Tinha Maria Madalena? Aquela lá, né, recebeu o perdão dos pecados. Tinha outra Maria que se jogou aos pés de Jesus, quebrou o vaso de alabastro. Tinha aquela Maria, né, que embora a irmã Marta trabalhava, ela estava lá nos pés de Jesus aprendendo. Olha quantas Marias tinha naquela época. Mas nenhuma como a Maria, mãe de Jesus, que era virgem. Era uma Maria que se separava. Então o que eu quero dizer? Pode existir várias pessoas nesse mundo, mas Deus está vendo quem está se separando. Deus está vendo aquela pessoa que está assumindo compromisso com Ele. E essa pessoa, Deus envia o anjo. Essa pessoa ela vai mudar a história dela e a família dela. Quer ver uma coisa? Olha só, versículo de número 39. Na tela, Baruque. Versículo 39 diz assim, ó. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, presta atenção, a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Presta atenção. E Isabel, leia, foi cheia do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então veja, a Bíblia não fala qual foi a saudação que a Maria deu. A Bíblia não diz se a Maria chegou lá e fez assim, ó, igual o japonês, né? O japonês fala assim. Me ajuda aí, pessoal. Né? A Bíblia não diz se ela deu a paz do Senhor. Né? A Bíblia não diz se ela estendeu a mão. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mas foi uma saudação. Porque o importante aqui não é o que a Maria falou, mas quem ela carregava dentro dela. Quem é que ela carregava dentro dela? Pessoa que se separa carrega Jesus dentro dela. E aí o que ela fala transmite alegria, muda o interior das pessoas. A sua família vai ser cheia do Espírito Santo.
se você carregar Jesus dentro de você. Olha só, vou ler de novo, ó, 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Presta atenção. E aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi o quê? Que a sua família seja cheia do Espírito Santo. Mas isso não é para qualquer um, é para uma mulher que se separa. Que você tenha a sabedoria de Deus, mas não é para qualquer um. É como Daniel, que coloca no coração não se contaminar. Que você cresça, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Mas não é para qualquer um, é para aquela pessoa que resolveu, mesmo olhando para os maus exemplos, continuar caminhando com Jesus. Aplauda ele, Deus falou com você. Gostou da mensagem? Compartilha. Vai alcançar outras vidas. Deus abençoe. Forte abraço.